Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre as vitaminas, da importância bioquímica delas, da importância celular, para que elas vão servir, enfim. Eu vou falar muito sobre as vitaminas hoje e eu quero que você entenda que elas são uma categoria assim, de vital importância, que sem elas a gente não vive, por isso que a gente escuta tanto, que tem que comer bem, alimentos variados, ricos em vitaminas, mas tudo isso a gente vai discutir logo após a vinheta. Coça a cabeça na vinheta, Pronto, agora vamos lá. Gente, então, olha só que interessante. As vitaminas são considerados alimentos reguladores, O que significa isso? É um alimento regulador. São aqueles alimentos que regulam o nosso metabolismo, ou seja, sem esses alimentos, nosso metabolismo não fica, digamos assim, correto. Eu preciso das vitaminas para regular as reações químicas celulares que acontecem na gente, Eles não são estruturais, porque tem alimentos como as proteínas, que formam na gente estruturas, não é o caso das vitaminas e também não são energéticos. Ou seja, a gente não retira energia das vitaminas, não. Nós podemos até produzir energia, porque as vitaminas auxiliam nesse processo de produção, mas elas não são consumidas com essa finalidade. Na verdade, elas nem são consumidas, Tem até uma observação por aqui, Não são consumidas durante uma reação. Nós não consumimos a vitamina. Ela vai entrar aqui para a gente como sendo uma substância, como eu acabei de falar, que regula de alguma maneira o nosso metabolismo, ok? Outra coisa muito importante, você pode perguntar assim, João Paulo, e as vitaminas são uma categoria, Elas são um grupo assim, de lipídios, um grupo de ácidos? Não, elas são compostas das mais variadas origens, Tem muitas origens diferentes. A gente pode até imaginar assim, mas e aí, isso não dá problema? Não, porque é basicamente uma classificação daquilo que a ciência foi identificando como substâncias desse padrão reguladores e que são realmente de grupos diferentes. Tem o ácido ascórbico, Você tem a tiamina, então são completamente diferentes em termos de composição, de origem química, mas todas têm essa mesma função para a gente, tá bom? Por isso que a gente fala que não formam uma única categoria química, tá certo? Como eu acabei de falar, não são consumidas durante uma reação, elas auxiliam reações a acontecerem. Muitas vezes existe uma enzima que não é ativa, aquela enzima que não consegue realizar a sua função. Então a vitamina vai lá, se liga a ela e coloca aquela ação para acontecer, aquela reação para acontecer. Então a gente vai chamar isso aqui de quê? De coenzimas. Alguém pode perguntar a mesma coisa que cofatores, Quando você estuda os sais minerais, quando a gente está vendo sais minerais, a gente sabe que esses sais também podem se ligar a substâncias, a enzimas e ativá-las. Só que por uma convenção a gente chama de cofator. Coenzima, eu uso essa nomenclatura quando a substância que se liga à enzima é uma molécula orgânica, que no caso são as vitaminas, tá ok? Muito bem. Não são produzidas pelo nosso organismo. João Paulo, mas eu já ouvi que algumas vitaminas são produzidas no nosso intestino. E são, mas não pela gente. Essa minha frase aqui, tome muito cuidado, porque ela é para dizer o seguinte: nosso organismo não produz, o organismo humano não produz as vitaminas. Por isso que a gente precisa buscar essas vitaminas na nossa alimentação, tá bom? Que isso fique bem claro. E outra, são necessárias em pequenas quantidades, São pequenas se for comparar, por exemplo, com a quantidade de açúcar que a gente tem que ingerir durante um dia, uma semana, a quantidade de lipídios que eu preciso, de proteínas, uma quantidade aqui, no caso, bem menor, tá bom? Então isso aqui são as primeiras considerações sobre esse grupo, bastante importante para a gente. Vem comigo agora aqui para esse outro lado, muito importante também, que vamos abordar aqui a classificação. Então são duas categorias, as vitaminas lipossolúveis, Grava bem isso, lipossolúveis, que são aquelas que são solúveis em lipídios, aqui elas são solúveis em lipídios, tá certo? E aí nós temos um grupo de 4 vitaminas aqui que a gente precisa saber, que são a vitamina K, a vitamina E, a vitamina D e a vitamina A. Olha que interessante, queda. Queda, é só lembrar dessa palavrinha. É só você imaginar alguém,
escorregando e caindo em algum óleo, que é um lipídio, pá, caiu no chão, queda, lipídio, você consegue fazer essa associação, fica bem fácil, né? Então a gente vai estudar uma por uma, tá bom? Aqui nos próximos quadros, nas viradas do quadro aqui, a gente vai estudar uma por uma. E aí, as vitaminas hidrossolúveis são aquelas que são o quê? Solúveis em água. O próprio nome está dizendo, ó, hidro, água, né? Hidrossolúveis, tá certo? E são quem? Vitamina C, super fundamental para a gente, e o complexo B. Então agora a gente vai estudar uma por uma, começando aqui pelas lipossolúveis, tá bom? Na virada do quadro. Bom, gente, então dando continuidade aqui, como eu falei, a gente vai começar pelas vitaminas que são lipossolúveis, tá certo? Então veja bem, a vitamina D, na verdade, a gente quando a gente se alimenta, nós não temos a vitamina D de fato na nossa corrente sanguínea só porque comeu. Entenda isso, tá? Nós não temos a vitamina D, o que nós ingerimos é a provitamina D nos alimentos, tá certo? E essa provitamina D, para que ela se converta na vitamina D ativa, que vai desempenhar o seu papel, ela vai precisar aqui de luz solar. Ela vai precisar de radiação, de sol, tá? Quando eu falo aqui luz solar, ela vai precisar de radiação, né, da radiação ultravioleta, para que ela seja convertida ao passar aqui pelos capilares da nossa pele. É por isso que você escuta algumas pessoas dizerem assim: ah, tá um dia de sol e eu vou lá fora tomar um sol para ter vitamina D. De fato, tem vitamina D porque você faz essa conversão, tá? Não vai achando que o sol, que a radiação está te colocando vitamina D para dentro do corpo. Tem algumas pessoas que até acreditam nisso, tá? Mas é essa conversão que vai acontecer. Só dando uma pequena aprofundadinha aqui, nós temos aqui no caso o desidrocolesterol formando para a gente um tipo de vitamina D, que seria a vitamina D3, tá? E aqui um tipo de vitamina que seria a vitamina D2, no caso do ergocalciferol, tá? De origem animal. Quando você vê colesterol é porque isso aqui tem origem animal, tá certo? Já esse ergocalciferol são de origem vegetal, então vai fazer aqui a vitamina D2 e aqui a vitamina D3 pra gente, tá? Normalmente as provas, os vestibulares, eles procuram só o seguinte: provitamina D, ele não pergunta quem é, e ele considera tudo isso aqui vitamina D, tanto D3 como D2. Vou dar uma pequena aprofundadinha só para a gente se situar, porque às vezes você pega aqui um frasquinho de comprimidos, né, de vitaminas, e lá tem vitamina D3, o professor não falou nisso, será que é bom, será que não é bom? Então estou te adiantando esse assunto, mas na maioria dos casos trata-se isso aqui como sendo um grupo, vitamina D. Tranquilo? Essa vitamina D ela vai atuar lá no nosso intestino, lá nas células intestinais. Para quê? Para aumentar a absorção de cálcio. E eu quero que você lembre de uma coisa: nem tudo que a gente come cai na corrente sanguínea, porque isso é processado, é digerido, mastigado, cai no estômago, passa pelo estômago, vai para o intestino. Então lá a gente pode absorver, que é jogar esse material na corrente sanguínea, ou não, ou fazer parte do seu bolo fecal. Então, para que isso seja interessante para nós precisamos fazer a absorção, né? É essa absorção aqui que garante que essa cálcio, ou o que quer que você tenha comido, vai para a corrente sanguínea, entendeu? O que é essa absorção que acontece no intestino? É aquele alimento, ele ir parar no sangue. E se esse alimento foi parar no sangue, ele automaticamente vai para as nossas células, tá? Estou abreviando aqui para ficar mais fácil de você entender. Muito bem, então vai absorver o cálcio. Você já entendeu que é importante, né? A vitamina D está ligada à absorção do cálcio. Você já viu na aula de minerais que tem uma grande gama de funções, o cálcio, contração muscular, o impulso nervoso, enfim, tá? Veja bem, e se eu tiver carência? Stop! Preste atenção numa coisa. O que é que se cobra numa prova, o que é que se cobra no vestibular, no Enem, a respeito das vitaminas? Se cobra isso daqui, né? A identidade da vitamina, digamos assim, quem é ela, tá certo? Quem é essa vitamina, tá? Aqui no caso, inclusive, a vitamina D recebe muito também o nome de calciferol, tá bom? Essa vitamina D, ela também é muito chamada de calciferol, porque ela está associada ao mecanismo de absorção do cálcio, eles cobram isso, tá certo? A função dela, a carência. Fontes, quase nunca, tá? Até porque
as fontes de alimentos, às vezes um fígado, ele é fonte de vitamina B12, é fonte de vitamina A, então fica muito dúbio para se cobrar isso. Entenda. Eu estou citando aqui algumas pouquinhas, né, 2 de cada, só para ilustrar a aula, mas o que vem realmente nas provas de vestibulares e provas de escola, ensino médio, que vem com força mesmo, é a cobrança do que ela faz e o que a carência dela acarreta. Show de bola? Então, carência, depende. Se essa carência for na infância, deixa eu pegar aqui um giz de trapu, se essa carência for na infância, a gente tem uma questão chamada raquitismo. A criança, ela está em processo de formação óssea, tá? A criança está em processo de formação óssea. E aí, se ela não tem a vitamina D, os ossinhos da criança começam, a arquear, tá? E os ossinhos da criança arqueando, o que é que você vai ter? Que ela vai ter dificuldades motoras lá na frente, além da questão estética para ela e tal. Então, é uma má formação óssea pela desnutrição em relação à vitamina D e ao cálcio, tá certo? Agora, no adulto, isso aqui vai ocasionar o que a gente chama de osteomalácia, né? Ou seja, uma fragilidade óssea, tá? Uma fragilidade óssea em decorrência da falta de cálcio, porque faltou vitamina D, vai faltar cálcio na nossa absorção e, consequentemente, nos ossos. Então, osteomalácia. E assim, ela pode acentuar os sintomas da osteoporose. Não é a mesma coisa e a causa aqui da osteoporose não é a mesma. Só para te adiantar, não é assunto para agora, mas a osteoporose tem a ver com a queda de metabolismo das células ósseas a uma certa idade, né? Normalmente a idade mais avançada. E aí, faltando cálcio, pode acelerar o processo, né? Já está ruim de formar a matriz óssea, está faltando cálcio, piora, tá bom? Mas não é que a causa dela, não é que a falta do cálcio seja a causa da osteoporose. A causa vai ser os ossos com pobreza de cálcio, pobreza de matriz, ficando mais frágeis e quebradiços. Tá, professor, eu já estou aqui preocupado, eu quero comer, eu quero vitamina D. Gema de ovo, tá certo? Como a gema. Muitas crianças, adolescentes e tal, pegam o ovo, dizem, não gosto da gema, coisa clara, né? Aí não come, coma a gema. E leite e derivados do leite, tá? Leite, queijo, laticínios em geral, iogurte, tá certo? São ricos em vitamina D. Vamos falar de vitamina A. Ela é carinhosamente chamada de retinol, tá? Não é retinol, retina, tem a ver? Tem a ver. Isso aqui, a vitamina A, gente, ela é considerada a vitamina da visão, né? Ela é considerada a vitamina da visão, super importante, tá ok? Vitamina da visão. E sendo a vitamina da visão, veja bem, a gente também tem a forma que é a provitamina A quando a gente absorve. E aí no nosso corpo, especialmente no fígado, né, essa provitamina A, que são os beta-carotenos aqui que a gente tem da alimentação a partir de vegetais, por exemplo, tá? Um exemplo, elas são convertidas em vitamina A ativa. Então esses beta-carotenos são convertidos em vitamina A, especialmente no nosso fígado, e ela vai começar a trabalhar. Trabalhar em quê? Vamos lá. Ela está ligada à saúde da visão, tá? Tanto é, eu vou dar um pulinho para cá rapidinho, ó. Tanto é que a carência dela pode ocasionar esses 2 quadros aqui, ó, xeroftalmia e a cegueira noturna, mas aí eu explico já. Então vamos lá, quando eu falo de saúde da visão tem a ver com isso. Elas também são comprovadamente antioxidantes, ou seja, elas vão combater a presença, vão eliminar substâncias derivadas do metabolismo do oxigênio, que são chamados radicais livres, né? Vão eliminar aqui esses radicais livres, tá certo pra gente? Fortalecem também a nossa imunidade. Se você quer ter uma boa imunidade, não é só a vitamina C, como a gente acredita, mas a vitamina A também faz parte. Então vamos para cá. Quer dizer que a carência acarreta problemas, né, para a visão? Sim, comprovadamente. Um deles é a xeroftalmia. Gente, a palavra xero, né, em biologia quer dizer o quê? Ressecado, seco, tá? Quando você vê lá, vegetação xerófita, quer dizer o quê? Aquela que está lá no Nordeste, tá? Seco, na seca e tal, no deserto. Vegetação adaptada à secura, à falta de água. Então aqui, veja bem, a xeroftalmia, você tem um ressecamento da córnea
da córnea, que é essa membrana zona aqui que você está vendo, né? Córnea aqui fora, não está vendo não. Eu vou colocar uma figurinha para você ver aí, tá certo? A córnea, a parte mais externa aqui, cobrindo a nossa pupila, e também da conjuntiva. Essa aí não dá para eu mostrar não, porque essa membrana conjuntiva é essa membrana interna da nossa pálpebra, tá? Da nossa pálpebra equivale à parte de dentro, tá certo? Quem fala demais, né? A garganta resseca. Então vamos lá. Então, conjuntiva é essa membranazinha aqui de dentro, da parte interna da pálpebra. Então, como uma passa dialisando a outra, precisa ter líquido, precisa ter, né, a lágrimas para poder produzir líquido, para poder, né, evitar esse ressecamento. Então, a pessoa com a falta de vitamina A começa a ter esse ressecamento, a pouca produção dessa secreção. E a cegueira noturna, porque é o seguinte, a vitamina A, ela está ligada à produção de uma substância chamada rodopsina. E essa rodopsina é aquela que é responsável pelo quê? Pela captação da luz. Por exemplo, por que você está me vendo aqui? Tem um refletor aqui, tem dois lá em cima, você não está vendo aí não, tá? Mas esses refletores, eles estão jogando luz para mim e essa luz reflete e aí você me vê, tá? Se não tiver essas luzes aqui, não tem aula, você não vai me ver. Então, o olho humano, ele está captando luz. Durante o dia tem muita luz. Durante o dia, a nossa pupila está contraídazinha, quer dizer, tudo você enxerga porque tem muita luz. Agora, de noite, como tem menos luz, né? Tem ambiente que fica assim na penumbra, é gostoso ficar na sala com menos luz, né? No quarto com menos luz, só a TV, ou então nem a TV, pouquinha luz e um livro. Aí o que é que vai acontecer? Ali eu preciso captar o máximo de luz possível. Mas se falta essa rodopsina, eu não capto. E aquilo que eu não capto, não captando luz, eu vou enxergar menos. Porque a gente só enxerga aquilo que, né, produz luz ou que reflete a luz. Show de bola? Fontes. O Figueiredo, coma fígado. Ai, professor, eu não gosto de fígado. A gente é muito rico em vitamina A, vitamina B12, tá certo? E também vegetais, principalmente vegetais que são alaranjados, vegetais laranja, da cor laranja, né? Como por exemplo cenoura, algumas batatas doces que tem a cor laranja, a maioria não tem, mas algumas tem também, tá certo? Então, essa substância alaranjada nelas revela a presença de beta-caroteno, tá? Cenoura, tranquilo? Já falei cenoura? Enfim, cenoura, muito importante, tá certo? Vamos agora para a próxima parte. Então, continuando aqui, vamos falar agora dessas outras vitaminas, a vitamina E e a vitamina K, tá bom? Fácil de você entender. A vitamina E também é chamada de tocoferol. Coloquei um E bem aqui para você fazer a ligação, tá? Ela atua no nosso metabolismo muscular, ela vai evitar o desgaste excessivo da musculatura, o estresse muscular chamado, portanto, né, aquelas pessoas que trabalham muito com a musculatura, os atletas, enfim, precisam tomar cuidado com essa taxa de vitamina E também. Elas também são anti-esterilidade masculina, né? Elas contribuem para o processo de fertilidade masculina, previnem também o aborto. Isso aqui foi muito pesquisado no início em ratinhas, tá certo? Previne o aborto. Então a vitamina está ligada ao processo de reprodução. Por isso, ó, você associa aqui, ó, anti-esterilidade, vitamina E de novo aqui, ó, tá certo? Previne o aborto e as fontes são laticínios, alface, amendoim, óleo de amendoim, tudo isso, né, que é o consumido aí, para manter as taxas da vitamina E em alta de maneira legal. Já a vitamina K, que é a filoquinona, tem gente que faz essa associação aqui, ó, filoquinona, bota um K bem aqui só para lembrar, filoquinona, né, o Kzinho aí, tá? Ela é uma vitamina que a gente chama de anti-hemorrágica, porque ela vai atuar no nosso processo de coagulação sanguínea. Só para lembrar, nós temos um processo de cascata de coagulação, tá? Essa cascata, ela atua da seguinte maneira: nós temos a protrombina na corrente sanguínea, que é através do cálcio, para quem lembra, ó, cálcio e a vitamina K, elas vão auxiliar esse processo aqui, ela vai se transformar em trombina, que vai ativar uma segunda fase do processo, transformando o fibrinogênio lá na frente em quê? Em fibrina, né? Uma fibrazinha, uma rede de fibras proteicas que vão fechar
o local da lesão onde está tendo sangramento. Então, posso dizer que a vitamina K ela é importantíssima, ela é fundamental para esse processo de coagulação. Cuidado que na hora que a gente fala assim, ó, aí o pessoal tem mania de completar assim, coagulante. Não, ela é coagulante. Ela atua na coagulação, ela é anti-hemorrágica, tá bom? Cuidado com essa dica, porque toda vida que eu estou em sala de aula, que eu falo o pessoal diz anticoagulante. Não, é anti-hemorrágica, tá certo? Então, a carência dela, obviamente, como você está vendo aqui, leva as pessoas à hemorragia, se eu estiver carente dessa vitamina, tá? As pessoas vão ter hemorragia com facilidade, não vão ter o controle, a coagulação, e também algumas úlceras, né? Ulcerações, sobretudo na mucosa bucal da pessoa, né? Na boca, às vezes feridinhas também na língua, tá? As fontes, eu já falei daqui, e agora vamos para cá, né? Fontes da vitamina K. Fígado, olha o fígado aí de novo, olha que importante, fígadozinho acebolado, eu não gosto, mas é bom, tenta se acostumar, para quem não gosta é bom. Brócolis, né, que não são todos os heróis que gostam, mas eu particularmente adoro, é uma delícia. E banana, gente, banana é fonte de muita coisa importante, né, potássio, de magnésio, banana é vitamina K, banana é agro, banana é pop, banana é tech, é super importante. Tá bom? Então essas aí foram as vitaminas lipossolúveis. E agora a gente vai para as vitaminas hidrossolúveis, tá bom? Bom, então agora a gente vai começar aqui o seguinte, né? A vitamina C, o complexo B, ou seja, as vitaminas que são hidrossolúveis, tá certo? Que são solúveis em água. Então preste bem atenção agora no que a gente vai comentar aqui o seguinte. A vitamina C, ela está ligada à síntese do colágeno e essa proteína aqui, ela é de fundamental importância para alguns tecidos nossos. Por exemplo, o colágeno, ele é fundamental para a nossa pele, tá certo? Você lembra que no caso da nossa pele, nós temos a epiderme e a derme. Então essa epiderme ela está ligada justamente nas fibras de colágeno, né? Está ligado lá, a epiderme está separada da derme por conta de uma lâmina basal que é rica em fibras de colágeno, ou seja, a gente precisa ter esse apoio da epiderme lá para que a gente não tenha essa falta de aderência, essa falta de força da nossa epiderme. Então ela precisa, tá? No caso do colágeno, na formação da pele, como a epiderme faz parte, então é fundamental que ela esteja lá. Ok? Então entenda, o colágeno ele é fundamental para a nossa pele e quem permite a síntese do colágeno é justamente a vitamina C ou o ácido ascórbico, tá certo? É justamente ela. Então nós precisamos de vitamina C para que a gente tenha esse colágeno em abundância na nossa pele. Também a formação da chamada matriz óssea, né? A gente tem aqui as células ósseas e no espaço, deixa eu pegar aqui outra cor, no espaço aqui, ó, nós temos a chamada matriz óssea. Essa matriz óssea, parte dela é uma matriz inorgânica, né, que é carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, mas nós temos também o colágeno como uma parte super importante da matriz que promove a sustentação do nosso tecido ósseo. Então, em última análise, eu posso dizer que a vitamina C também é importante para os nossos ossos, né? A vitamina C também participa da nossa hematopoiese, ou seja, da produção das células sanguíneas, né? Ela atua na produção das células vermelhas e das células brancas. Então, por isso também que se fala que ela está ligada à nossa imunidade, na produção dos glóbulos brancos. Então, né, a vitamina C, numa tacada só a gente consegue entender tudo isso. Que linda, a biologia é linda, né? Ela está ligada à imunidade e hematopoiese também. Só que a carência dela causa o quê? É só você olhar para cá. Problemas de pele, problemas ósseos, né, redução da imunidade. Tranquilo? Mas a vitamina C ela é muito conhecida, muito cobrada em provas por conta dessa situaçãozinha aqui chamada escorbuto. Até porque esse escorbuto aqui, né, ficou famoso pela questão das grandes navegações, que os marinheiros saíam lá da Europa em direção às Américas e eles não tinham como armazenar frutas cítricas, né, laranja, limão, não tinha como. Em algumas semanas as frutas estavam todas estragadas. E aí eles perdiam vitamina C. E na verdade também naquela época eles nem conheciam os efeitos da vitamina C. Alguns marinheiros achavam que era o mal dos navegadores, algum espírito na época, né? Tudo eles associavam a isso. Enquanto que na verdade
é esse escorbuto, que é uma doença que para eles era terrível, porque começava a ter a pele se desintegrando, rachando as mucosas da boca. Era um pessoal também que não andava com a pasta de dente, né? Um creme dental, escovinha e tal, a boca suja. E aí causava grandes infecções na mucosa da boca, sangramentos, né? A pele rachando também. Então era uma doença realmente sofrível. Então a carência desse ácido ascórbico leva a tudo isso que eu falei e também de brinde aí, um grande presente grego, esse escorbuto. Então, fonte, frutas cítricas, né? Laranja, o caju, a goiaba também tem muita vitamina C, caso você não saiba, a acerola, tá? Então são as frutas cítricas. A vitamina B1 aqui, agora entrando no complexo B. Gente, a vitamina B1, né? A vitamina B1 aqui pra gente, ela é a tiamina. Ela está ligada ao metabolismo dos glicídios, na verdade, ao chamado ciclo de Krebs, né? O processo de respiração celular. A vitamina B2 também, tá? Elas duas estão ligadas nesse processo aqui e agora exercendo funções diferentes. Então, como a tiamina está ligada, no caso, ao ciclo de Krebs, o que acontece? O papel dele é a produção energética. E quando a pessoa não tem essa correta produção energética, ela vai dar de cara aqui com uma doença chamada beriberi. Beriberi também tem outro fator histórico. Quando os índios foram escravizados, eles diziam beriberi, quer dizer, não posso, não dá. Eles não conseguiam trabalhar porque o cara que está aprisionado, acorrentado como escravo, ele não está tendo a alimentação dele saudável e normal. Então atacava o sistema nervoso central, esse beriberi ataca o sistema nervoso central e também causa uma atrofia muscular, né? Uma atrofia muscular. Então, realmente a pessoa fica prostrada sem conseguir trabalhar. Ela fica beriberi, beriberi, não dá não, beriberi, né? E aí ela não consegue mais trabalhar. Então, fonte, amêndoas, soja, tá certo? E aí você consegue contornar essa situação. B2 é a riboflavina, também está ligada ao nosso metabolismo energético, está ligada à respiração celular. Ela está ligada, a gente não vai comentar isso aqui agora ainda, mas à produção ao NAD, né? Lá na cadeia transportadora de elétrons, tá certo? Nas nossas células. Então esse NAD faz parte do processo também de respiração celular e produz energia para a gente, tá certo? E aí eu posso dizer que a vitamina B2, a riboflavina, né? Riboflavina, está ligada ao processo de produção energética também. E a carência dela, né? Tem uns sintomas típicos que no caso seria a ruptura da mucosa, né? Um ferimento na mucosa da boca e também lábios e língua, causando aqui uma inflamação da língua, chamada glossite, tá? É a glossite, né? Uma inflamação da língua aí bastante grave, tá certo? Então, fonte seria aqui no caso couve, repolho, ovos também, gente, um alimento muito importante, muito rico em vários minerais também e em várias vitaminas, tá ok? Então vamos continuar agora com mais vitamina do complexo B. Oi, som. Oi. E voltando aqui agora, a gente vai abordar mais vitaminas do complexo B, tá certo? É bem verdade que algumas vitaminas são cobradas em provas, em vestibulares, mais que outras, tá bom? Depois eu vou te mostrar aqui, eu vou circular quais são elas. Mas, no fim das contas, obviamente, todas são importantes. A vitamina B5, né, conhecida como ácido pantotênico, ela vai auxiliar a formação da chamada coenzima A, que você lembra que também faz parte dos nossos processos energéticos na respiração celular, tá bom? A coenzima A é aquela que vai entrar lá no ciclo de Krebs, tá bom? E vai fazer parte dos processos energéticos, produção de ATP pra gente, tá bem? De energia. Então, quando em carência dessa vitamina B5, do ácido pantotênico, a gente tem problemas de anemia, fadiga, né? Aquele cansaço, a pessoa já não aguenta mais, faz, quero ir para casa, quero dormir, então a fadiga muito grande. E às vezes também, em casos mais graves, até mesmo artrite, problemas ósseos, para que você tenha uma ideia da importância desse ácido pantotênico. Então você encontra em carnes e leite. Na verdade, gente, olha, carnes, leite, ovos, fígado, indispensável para muitas vitaminas, sobretudo as do complexo B, tá certo? A vitamina B6, que é a chamada piridoxina também, que também participa do processo de oxidação dos nossos alimentos, tá? Ela está ligada ao processo de ter uma pele saudável. Então, se você tem uma pele bonita, macia, saudável, é sinal de que você tem vitamina B6 aqui em grande quantidade.
ok? E obviamente na carência dessa vitamina B6, a pessoa começa a ter problemas de pele, doenças de pele em geral, tá? A pele perde aquele aspecto dela sedoso, né? Passa a ser uma pele mais áspera, né? Com propensão até rachaduras. E também uma apatia extrema. Essa apatia é típico da falta de energia. Ai meu Deus, eu estou morrendo. Né? Falta do processo energético aqui em geral. E as fontes são o levedo de cerveja e cereais integrais também. Ok? Então vamos continuar. Vem comigo aqui, ó. Vitamina B8, também chamada de biotina, também está ligado, né? Ela também está ligada à formação de coenzimas de processos energéticos, né? Processo de produção de energia. Ela vai atuar na síntese dos ácidos graxos, que vai entrar lá na composição dos lipídios, e ela também trabalha na formação de bases púricas do nosso material genético, lembra, né? Quais são as púricas? Adenina e guanina. É só você ver lá na aula de ácidos nucleicos, tá ok? E a carência dessa vitamina vai trazer inflamações de pele e distúrbios nervosos também, já que ela participa muito dessa questão da formação de metabolismo energético. Vitamina B9, essa aqui é bem importante, tá? Essas outras que eu falei até aqui agora, tipo assim, cair numa prova, no vestibular é muito raro, tá certo? São importantes, mas muito raro. Já, se eu fosse de apostar aqui, apostaria B1, B2, B3, B9 e B12. Tá? Para você saber. Então, a vitamina B9 é o chamado ácido fólico. Essa aqui é a vitamina indispensável para as mulheres grávidas, né? Os médicos costumam passar logo. A mulher está grávida, chega lá na primeira consulta, tome ácido fólico. Vocês vão ver por quê, né? Porque elas são importantíssimas para o crescimento e a diferenciação lá do feto, para a formação das hemácias, não só do feto, mas as nossas também, e a formação fetal do chamado tubo neural, tá? A formação lá do tubo neural, que você vai ver aí na figura, o tubo neural, a formação dele, ou seja, aquele prolongamento onde vai passar aí a medula espinhal, tá certo? Tanto é que quando há uma carência, a pessoa vai começar a apresentar anemia megaloblástica, ou seja, ela tem anemia e a formação de hemácias ainda imaturas e muito grandes, tá? Que são obviamente disfuncionais e podem prejudicar o desenvolvimento do feto, assim como pode prejudicar a gente de maneira geral também, tá? A carência dela também está ligada à esterilidade masculina e uma má formação fetal grave, que é a chamada espinha bífida, que você deve estar vendo aí na figura agora também, essa espinha bífida, essa má formação que é bastante complicada, precisa de uma cirurgia bastante sensível para corrigi-la. Então você pode evitá-la facilmente com a vitamina B9. Fonte, frutas e cereais, ok? E a vitamina B12, conhecidinha, queridinha nossa das provas também, é a cianocobalamina, que vai ser responsável pelo processo de maturação das nossas hemácias, né? Transporte aí de oxigênio, tá bom? Lembre que o ferro está ligado à formação da hemoglobina, mas a vitamina B12 está ligada à formação da hemácia, tá certo? A formação das hemácias. E aí também participa da formação da síntese dos nucleotídeos, né, do nosso DNA e do nosso RNA. Tranquilo até aí? Carência da vitamina B12 vai causar o quê? Distúrbios nervosos, ela está ligada também, né, a uma formação do nosso sistema nervoso e também a chamada anemia perniciosa. Então não confunda, a falta de ferro é anemia ferropriva. A falta da vitamina B12, anemia perniciosa, né? As hemácias não são maturadas, há um número pequeno de hemácias. Enquanto que aqui as hemácias existem, mas são crescidas, são anormais e, portanto, disfuncionais. Fonte de vitamina B12. O velho fígado. Gente, é bom você começar a gostar. Para quem não gosta, é bom começar a tentar. Tá certo? E ovos, que é um alimento também universal, uma coisa maravilhosa, um ovinho frito, um ovinho cozido, né? Tem lá o seu valor. Tá ok? Então, esqueci a fonte dos alimentos, vitamina B12. Normalmente fígado, ovos, carne e leite. Pronto. Aí você já consegue matar quase tudo e consegue ter mais chance de acertar. Ok? Então, foca não somente nesse estudo, mas também na tua alimentação. Espero que você tenha gostado e aprendido muito nessa aula, tá? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Eu gosto que essa informação chegue a todo mundo, informação de qualidade, gratuita, aulas que a gente produz com muito carinho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações e receber sempre que eu postar aqui uma nova aula ou um novo conteúdo, tá bem? Grande abraço, te vejo na próxima aula.